Amém. Então vamos lá, vamos começar o estudo de hoje. Vamos abrir a Bíblia aí em 1 Coríntios 13. É uma porção bem conhecida, né? 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos estudar, irmãs, né? Até onde o tempo nos permitir, mas vamos abordar essa parte aqui dos versículos 1 ao 13, tá? Eu não vou ler agora, mas é o capítulo que nós iremos abordar e que faz parte aqui dentro de um todo, né? Dentro de um estudo que nós estamos fazendo. Esse estudo é falar sobre a igreja, né? Nos seus aspectos, né? Nós temos pelo menos aí 12 aspectos da igreja na Bíblia. Talvez não nos vamos ver todos, né? Mas pelo menos vamos falar sobre os aspectos primordiais, né? Ou principais. E um deles é a igreja como o corpo de Cristo, né? Então esse é um dos assuntos. E hoje nós vamos encerrar, né? Esse assunto da igreja como corpo de Cristo. E, claro, né, não tem nem como ter esgotado todo o assunto, mas pelo menos as coisas mais relevantes, né, mais importantes sobre esse assunto da igreja como corpo de Cristo terão já sido, então, abordadas. E a igreja como corpo de Cristo, estudamos, então, a igreja em Coríntios capítulo 12 e 13, né, que ali fala como a igreja como corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, né, já estudamos o corpo de Cristo no seu aspecto da unidade. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 13. Então, esse aspecto da unidade já trabalhamos, né, com os irmãos, a importância da unidade do corpo de Cristo. O segundo aspecto é a diversidade, né? Isto é, Deus quer que o seu corpo tenha unidade na diversidade, né? Então, vimos que cada membro tem a sua função dentro do corpo e todos os dons devem ser exercitados pelo Espírito, né, no Espírito, para poder, então, edificar o corpo, funcionar o corpo, estar em funcionamento. Então, esse é o segundo aspecto, a diversidade. E hoje nós vamos entrar no terceiro aspecto, né, do corpo de Cristo, que é a igreja como a maturidade, né, a maturidade. Então, isso também faz parte do corpo de Cristo, porque Deus ele não quer ter, né, um corpo menino na terra, porque um bebê ele é muito limitado, né? Um corpo, imagina o corpo de Cristo na face de bebê, ele só chora, só pede, né? Não faz nada. Então, muitas igrejas estão nessa condição, né, de um bebê espiritual, não faz nada, não serve, não fala, não funciona, apenas fica sugando, né, os nutrientes do corpo. Então, Deus, por isso que ele nos coloca nos serviços, e aí vem a maturidade, e aí está ligado ao amor, que é o que fala aqui em capítulo 13, né, de 1 Coríntios. Então, veja só, a igreja é o corpo de Cristo. Então, no Antigo Testamento, Deus habitava num tabernáculo. Esse tabernáculo, ele era composto de átrio exterior, santo lugar e o santo dos santos. O que significa isso? Aplicando isso, né, ao que nós estamos falando aqui em Coríntios. O átrio exterior representa o aspecto da unidade, né? Então, nós cremos em Jesus e somos inseridos no corpo de Cristo. Somos todos um, né? Um em Cristo, uma só fé, um só batismo, um só Deus, uma só esperança, um só Deus e Pai, né? Que age por meio de todos, ele trabalha em todos. Então, nós entramos nesse aspecto, mas no átrio exterior ainda tem muito espaço, muito terreno, para muitas crianças ali correrem, andarem como elas querem, né? Muito derramamento ali de sangue, muita experiência de se lavar, né? Que tem a bacia exterior, muita experiência ainda livre, embora são membros do corpo de Cristo, mas é uma fase inicial. Depois, essa criança, ela cresce mais um pouquinho e se torna um jovem, um adolescente. Então, ele já entra num santo lugar. Esse santo lugar está ligado com a diversidade. Por quê? Porque está relacionado aos serviços. Então, aí a gente já não anda tão independente, né? A gente já começa a servir na diversidade. Mas depois, quando nós entramos no Santo dos Santos, né, que é a terceira parte ali do tabernáculo, do templo, ali é uma experiência de intimidade e aí ele representa a maturidade, porque os que são maduros, eles permanecem no Santo dos Santos.
e não apenas na diversidade, né, no santo lugar, né, onde tem ali elementos de serviço a Deus, mas Deus quer, né, que o corpo de Cristo chegue ao ágape, né, que é o amor, que é a maturidade. Então, esse é o nosso desafio. Nós estamos na igreja, no corpo de Cristo, com esse objetivo, né? Deus tem essa expectativa em cada um de nós, como todo bom pai, toda boa mãe, que tem um filho, e ele, embora ele ame o seu filho, né? Mas conforme o tempo vai se passando, os pais têm uma expectativa, né? Que esse filho cresça, né? Ele desenvolva em todas as áreas e se torne ali depois um cidadão maduro, né? Isso é o normal da vida, né? Em relação à vida, esse é o processo normal de vida. Então aqui entramos, né? 1 Coríntios 13, né? Já vimos na semana passada o capítulo 12, né? Tanto no aspecto da unidade como na diversidade. Sobre o capítulo 13, então, vamos ler 1 Coríntios 12, versículo 31. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, sobremodo excelente. Esse caminho aqui é o caminho do amor, o caminho do amor, que é o caminho da maturidade. Então, a vida cristã, ela é uma vida de amor, ela é um caminho, irmãos, né? Nós estamos num caminho do amor, só que esse amor é um amor crescente. Quanto mais nós andamos caminhando no caminho da vida da igreja, que é o caminho do amor, mais amor crescente nós vamos tendo por Deus, né? Uns pelos outros, pelos irmãos, pelas pessoas, pelas almas perdidas. O amor vai crescendo, o amor vai brotando, o amor vai, né, evoluindo, desenvolvendo. Então, a vida cristã é uma vida de amor constante, um amor em crescimento, né? Um amor crescente. Então, esse é o amor, né? O amor é um caminho ainda sobremodo excelente, um caminho elevado, né? Caminho muito elevado. Nós estamos caminhando para cima, para o céu, né? Então, quando mais nós vamos andando com Deus, mais ganhamos desse dom maravilhoso. E essa questão do amor, irmãos, é a nossa maior necessidade, né? Nós não temos mais necessidade como cristãos, né, como filhos de Deus. Nós temos muitas necessidades, mas a nossa maior necessidade é de amor. Que amor? Não é um amor eros, né? A palavra grega para amor de homem para com mulher, ou amor fileus, né? Que é amor de um homem para outro irmão, né? Amor familiar. Mas um amor ágape, né? Que é o amor que é o próprio Deus. E nós vamos ver hoje à noite que tipo de amor é esse que nos leva à maturidade do corpo de Cristo. Então, esse amor é a nossa maior necessidade, essa é a nossa maior necessidade, né? Que é o amor mesmo, né? Que é o próprio Deus. A gente precisa orar, Deus, me dá do teu amor, né? Para eu poder te servir. E com amor, irmãos, tudo flui. Então, o amor, ele é o maior dos dons e ele jamais acaba. Quando a gente serve a Deus sem amor, é possível que o nosso serviço ao Senhor, mais cedo ou mais tarde, ele mingue, ele pare, ele desista, ele se desvie. Por quê? Porque está sendo feito alguma coisa sem amor, né? Quando a gente oferta também, se oferta sem amor, a gente vai ofertar uma vez, duas e para, porque não tem amor, né? Então, amor é a base de tudo, é a maior coisa de tudo. E o amor, ele é o maior dom, por quê? Porque ele faz com que os demais dons se tornem úteis. Né? Como Paulo fala em 1 Coríntios, versículos 1 ao 3, se ele não tiver amor, tudo é inútil, nada tem sentido. Né? Por quê? Porque o amor, esse amor ágape, é um amor que ele se dá pelos outros, né? Ele pensa nos outros, então isso é algo divino, é algo de Deus. E a questão do amor é a maneira também de usar os dons. É a maneira de nós estarmos no corpo, né? A questão do amor aqui nos apresenta a maneira de nós estar no corpo. No corpo precisamos estar em amor uns com os outros, né? Ser para o corpo em amor uns com os outros. E também sobre a edificação do corpo de Cristo, nada edifica mais o corpo de Cristo do que o amor, né?
o amor edifica. Paulo fala em 1 Coríntios 8, versículo 1, que o saber ensoberbece, mas o amor edifica, né? O amor edifica. O amor edifica. Então, é isso, né, que as pessoas mais precisam, é o amor que edifica. E esse amor, irmãos, né, ela está em nós, o amor está em nós, né, e o amor é a expressão da vida de Deus. Claro, dentro de nós há muita coisa ruim, muita coisa pecaminosa, do pecado, do velho homem, da velha natureza adâmica, né, etc. Mas também nós que cremos em Jesus, cremos no Evangelho, dentro de nós entrou uma outra natureza, que é uma natureza divina, que é o próprio amor. Então, tem vezes que a gente faz coisas e a gente fala, rapaz, eu não teria condição de eu fazer isso pelo próximo, né? A gente aí percebe nessa ocasião que é o próprio Deus, então, que está agindo, se movendo, se expressando por nós. Isso é uma satisfação muito grande, saber que Deus pode nos usar para expressar a sua vida, né? Expressar o seu amor. Então, dito isto, né, vamos entrar aqui, né, ver algumas notas, né, sobre esse capítulo de Coríntios, né? Vou fazer uma leitura aqui e ir comentando, né? 1 Coríntios 13, versículo 1. Ver aqui que o amor é algo essencial, né? Por quê? Porque ainda que eu fale a língua dos homens, se não, e dos anjos, né? Se não tiver amor, esse amor aqui, a palavra grega é ágape, que é o amor de Deus. O amor, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Isto significa que aqui vemos palavras sem amor, né? Nós podemos falar, mas se a gente não tiver amor, é uma vida sem amor, e uma vida sem amor para Deus, aos olhos de Deus, é só barulho, né? É só barulho. Tipo assim, o que eu estou servindo a Deus? Estou servindo a Deus, mas se não for no amor, algo suave, né, delicado, para Deus é como se estivesse fazendo barulho, como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Versículo 2, ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, aqui vemos profecias sem amor, né? Conhecimento sem amor, fé, né? Operosa também sem amor. Isto vemos ministério sem amor, né? E o ministério, irmãs, sem amor, fica muito desvalorizado, né? Desvaloriza tanto o servo ou a serva, né? Como também o ministério em si, o serviço desvalorizado, e também são afetados os que estão recebendo. As pessoas que recebem um serviço sem amor, elas percebem isso, irmãos, né? Elas são afetadas, não têm valor. Então, é o amor que Deus vem para dispensar para o homem. Por isso que estamos falando aqui de maturidade, né? Maturidade. Se espera muito pouco que um bebê, né? Que o Aslan, por exemplo, ele começa a repartir amor, né? Para outros, porque ele é um bebê, né? Mas nós que somos adultos, né? Nós devemos amar uns aos outros. Então, esse é o maior mandamento, né? Paulo resumiu todos os mandamentos num só, em Romanos capítulo 13, e é amai-vos uns aos outros, né? Esse é o maior mandamento, amar uns aos outros como Deus nos amou. Então, isso é sobre maturidade no corpo de Cristo, né? Prosseguindo, versículo 4. Né? Então, Paulo, no versículo 1 ao 3, está fazendo o contraste, né? Do amor com a fé, com a ciência, né? Com profecias. E aí, no versículo 4, nós vemos que a eficácia do amor, né? Paulo vai usar 14 frases, 14 definições do amor. E dentro de toda a literatura, né, cristã e não cristã, todos reconhecem que não há nenhuma literatura no mundo inteiro que defina tão bem o amor como 1 Coríntios capítulo 13. É a melhor definição que tem em toda a história, né, da literatura, né? Todos eles reconhecem que a melhor definição, então, do amor está aqui em 1 Coríntios 13. Então, aqui vemos que o Espírito, né, o Espírito que opera em nós, ele usa o amor, ele vai usar o amor que está em nós, né, os dons que nós temos, para edificar a igreja.
né? Então, por isso que o amor, ele é paciente. Paciente e bondoso, né? No original, esses dois estão juntos, né? Ele é longânimo e ele vai além, né? O amor, ele vai além de tudo, ele é paciente, né? Paciência, porque aqui fala de paciência, porque os coríntios, eles não tinham paciência, né? Eles não tinham paciência, eram impacientes, né? Mas aí, então, o amor, ele nunca desiste, né? Nunca desiste. Então, ele é bondoso, ele se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo, né? Que mais? O amor não arde em ciúmes, outra definição, né, para o amor. Ele não é aquela coisa possessiva, né? Quem tem amor não é possessivo com nada, nem com serviço, nem com ministério, nem com uma outra pessoa, né? Nada disso, irmãos, né? O amor não é possessivo, não é ciumento, né? Graças ao Senhor por isso. Que mais nós temos? O amor, ele não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, né? Veja só, o amor está disposto, né, no corpo de Cristo a passar por tudo isso, irmãos, né? Por todos esses procedimentos. O amor não se alegra com a injustiça. Versículo 6, mas se alegra com a verdade, que é a palavra do Senhor. Graças ao Senhor. Veja só no versículo 5, fala que o amor, ele não procura seus próprios interesses, né? Então, isso aí, irmãos, no mundo não existe isso. No mundo, todos procuram seus próprios interesses, mas quando a gente vai crescendo em vida, a gente procura os interesses dos outros, né? O amor, aqui vemos o amor que ele é abnegado, procura o bem dos outros. Isso é algo que está apenas em Deus, né? A vida de Deus, nosso Deus é um Deus doador, e esse tipo de amor, ele vem da vida de Cristo, por isso que a gente precisa buscar da vida de Cristo, né? O amor, ele traz muitas vitórias, né, para nós. O versículo 7 fala que tudo sofre, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 8, o amor jamais acaba, né? Louvado seja o Senhor. Então, aqui, todos esses aqui, irmãos, são aplicados, são aspectos de Cristo por nós. Vamos aplicar isso dessa maneira. Cristo, ele é paciente para conosco. Já pensou se Cristo, que 1 João 4,7 fala que Deus é amor, né? E se Deus não fosse paciente para conosco, o que seria, né? Deus, ele é bondoso, Deus não arde em ciúmes, Deus não se envaidece, ele não é orgulhoso, ele não se conduz de forma inconveniente, Deus não busca os seus próprios interesses, não se irrita, né? Não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor que é Cristo, né? Tudo sofre, e ele tem demonstrado isso, né? Que tudo isso aqui são retratos de Cristo, né? Tudo é Cristo a realidade, né? A perfeição do amor por Deus, o amor de Deus por nós, está escrito aqui. Por isso que quando a gente desfruta do amor de Deus, nós então passamos a dar desse amor para os irmãos, né? Então, você pode substituir a palavra amor por Cristo e encaixa tudo. Cristo tudo sofre, Cristo tudo crê, Cristo tudo espera, Cristo tudo suporta. Lá na cruz, irmãos, Cristo suportou tantas coisas, né, pesadas, sofrimentos, tribulações, perseguições, dores. Ele suportou por amor a mim e a você. Então, é esse amor que a gente precisa procurar, alcançar esse tipo de amor, né? E esse amor, ele é eterno, o amor jamais acaba. Pode passar os dons, pode passar as profecias, né? Mas o amor, né, na nossa vida, na vida da igreja, né, o amor de Deus jamais acaba. Louvado seja o Senhor, irmãos. É uma garantia. O amor que Deus tem por nós, ele não tem fim. Então, é esse amor que nós devemos buscar, que é a maturidade. Cristo é o Filho maduro de Deus. Por isso que os vencedores que vão ser arrebatados antes da grande tribulação são pessoas que alcançaram esse nível, né? Tanto de unidade, como de diversidade, como de maturidade. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo, mas também tem o seu aspecto de alcançar a maturidade.
Tem um texto lá em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual será nossa estatura espiritual hoje? Qual é o nosso tamanho, né, de estatura de Cristo? Alta, pequena, baixa? Então, é isso que nós como precisamos dos demais membros, porque esse crescimento ele não vai acontecer se eu e você formos membros isolados do corpo. Nós temos uma necessidade vital de vida de estar em comunhão uns com os outros, para a gente se nutrir, se encher, se fortalecer, se encher de Cristo e, por consequência, nos encher desse amor e crescer em vida, né? Então, vamos avançar um pouquinho, né? Versículo 9, 1 Coríntios 13, porque, né, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, que é maturidade, que é o nosso tema de hoje, desisti das coisas de menino. Né? Menino só quer brincar, né? Só fala as coisas de menino, sente, né? Coisas de menino, pensa como menino. Então, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Louvado seja o Senhor. Então, eu termino aqui falando, né, sobre esse assunto ainda. De Paulo faz um contraste, né, quando ele era menino, significa quando ele era imaturo. Ele falava como menino, é um falar que atrai toda a atenção para si mesmo. Quando a gente cresce em vida, leva toda a atenção para Cristo. Sentir como menino é sentir ciúmes, irritação, né, impaciência. Pensar como menino também, né, pensar em brincar e essas coisas. Então, mas temos atitudes maduras. Né? Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E versículo 13, quando fala que permanecem a fé, a esperança e o amor, né? A fé, veja só, aqui vemos o trabalhar do amor, né? A fé, vemos aqui a obra da fé, a esperança, né? Aqui fala da salvação do nosso corpo, a fé é a salvação do espírito, e o amor é para a salvação da nossa alma. Então, permanece a fé, porque pela fé somos salvos eternamente do espírito. A esperança é a salvação do nosso corpo, que vai ser glorificado, nós teremos outros corpos, né? Corpo glorificado. E o amor, que é para salvar a minha alma. Estes três, por isso, o maior deles é o amor, né? O amor, ele está ligado ao presente. A fé está ligada ao passado, eu creio em algo que já aconteceu. A esperança está ligada a algo futuro e o amor está ligado ao presente. Eu preciso amar hoje, né? Hoje mesmo. Então, louvado seja o Senhor, né? Vou parar por aqui, né? Essa aqui não é a intenção de fazer um estudo exaustivo, né? Apenas algumas notas, né? Complementares, né? Sobre essa questão do amor. Ele é eterno, ele é eficaz, traz a vitória, né? Ele é essencial, né? E ele torna todos os demais dons e ministérios úteis para a edificação do corpo de Cristo. Então, aqui encerramos, né? Esse aspecto da igreja como corpo de Cristo. Semana que vem iremos, com a ajuda do Senhor, então, ver um outro aspecto da igreja, tá bom? Amém? Jesus é o Senhor.